Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para a série Descomplica, onde nós apresentamos temas da teologia em 5 minutos ou um pouquinho mais, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e fica também o convite para você conhecer os nossos cursos na descrição e também estudar teologia com a gente, sendo membro Café Completo. Hoje nós vamos falar sobre Jürgen Moltmann, grande teólogo, maior teólogo da atualidade. Ainda vive na Alemanha, está com 95 anos de idade, nasceu em 1926 e é um teólogo profundíssimo que tem deixado uma obra absolutamente espetacular que nós precisamos conhecer. Jürgen Moltmann é um dos teólogos contemporâneos que mais contribuições deram para a questão da pneumatologia. Pneumatologia, que é o estudo, a reflexão sobre o Espírito Santo. Se você fizer um comparativo entre vários livros de teologia sistemática, você vai ver que a maioria ou não tem um capítulo próprio para o Espírito Santo, ou tem apenas algumas páginas dentro de alguma outra temática, o que é absolutamente lamentável. Só não é pior graças ao trabalho do Jürgen Moltmann, na sua belíssima obra A Igreja no Poder do Espírito, onde ele resgata essas duas temáticas de uma maneira profunda, que é a eclesiologia e a pneumatologia. Para o Jürgen Moltmann, a igreja ela só faz sentido de ser se ela for uma igreja pneumatológica, se ela for cheia do Espírito, se ela for guiada pelo Espírito. E quanto mais piramidal uma instituição é, menos espaço para o carisma ela tem, menos espaço para a ação do Espírito ela tem. Pois o Espírito é como um vento que sopra onde quer, não é? A igreja ela só faz sentido se ela for uma seta que aponta para a direção que é a pessoa de Jesus. Ela é como uma placa de sinalização na estrada. A placa não é o paradeiro definitivo, não é o destino final de quem está viajando, mas a placa aponta para a direção do destino final que o viajante quer e precisa encontrar, né? E a placa só cumpre o seu papel porque ela dá a direção para o caminho que devemos seguir. Assim é a igreja, segundo a ótica de Moltmann. Ela só faz sentido se ela for pneumatológica e se ela apontar para a direção do destino que nós queremos seguir, que é a pessoa de Jesus e o seu evangelho. Se ela é uma seta a apontar para si mesma, ela não serve para muita coisa, ela perde totalmente o sentido de ser e perde a sua essência completa. Moltmann é um teólogo protestante que concorda com as 4 definições essenciais da Igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica e missionária, né? Para Jürgen Moltmann, ele resgata a ideia e a reflexão sobre o Cristo crucificado e diz que nós só podemos experimentar a experiência do Cristo ressurreto se antes nós passarmos pela cruz, se antes nós nos identificarmos com o Cristo da cruz, com o Cristo que se esvazia e que chama a igreja a ser também esvaziada, a ser quenótica, né? Jesus se esvazia da sua grandeza, da sua glória e se torna alguém como um servo, esvaziado e solidário à caminhada cristã. E nós só poderemos experienciar o Cristo ressurreto se nós nos harmonizarmos com o Cristo esvaziado e crucificado, com o Cristo das dores, né? E que faz com que a gente se compadeça daquele que é crucificado no dia a dia, daquele que sofre, daquele que é excluído, daquele que é perseguido, e faz com que nós esvaziemos de qualquer egoísmo, de qualquer glória própria e sejamos solidários com aqueles que sofrem, como Jesus o foi, como Jesus o é no dia a dia, e nós só poderemos ser seus discípulos se nós tiver o mesmo sentimento que houve nele.
Outro ponto também marcante em Moltmann é que ele faz da escatologia o ponto central da sua teologia. Não é apenas um apontamento futuro, não é apenas o último ponto de uma teologia, mas é o ponto central, e esse ponto central tem como motivação a esperança. É a esperança que proclama a vinda do reino, é a esperança que transforma as relações, é a esperança que sustenta os discípulos e as discípulas de Cristo para a construção de um mundo melhor, de uma vida melhor, para o clamor de que o seu reino venha até nós, e isso se faz com a esperança escatológica que se autoproclama a cada dia na nossa vivência cristã. Claro que um teólogo brilhante como Moltmann não pode ser resumido em poucos minutos. Para você aprender e aprender com profundidade, você precisa ler. E fica como dicas de quem quer começar a ler Jürgen Moltmann, A Ética da Esperança, da editora Vozes, e também a obra O Caminho de Jesus Cristo, da Academia Cristã, também do Jürgen Moltmann. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e em breve voltaremos para mais vídeos aqui no canal.